Tá? Então, Gente, agora sim, oficialmente, né? Vamos começar mais um debate, aí, ciclo de debates do LIPEM, né? O nosso nono encontro, né? Nesse modelo aqui, o web, dessa conversa. E hoje nós estamos recebendo aqui o meu amigo, uma pessoa muito querida para mim, o Marco Colares, né? Foi orientado aí pelo Aristeu, aí no mestrado na UFPEL, hoje está fazendo doutorado na URGS, e tem aí um trabalho magnífico, né, desenvolvido em dois caminhos, né, Marco? Vamos ser bem sinceros, né? Tu começou por um caminho e hoje te encontraste, né, nos estudos da cultura pop e oficialmente podemos dizer é um pesquisador aí de mão cheia no que tange aí a cultura, os estudos da cultura pop e, sobretudo, o teu personagem de maior proximidade aí, que é o Conan, e também o Robert Howard, né, que é um personagem, né, histórico aí que, lendo o teu livro e vendo a vida do Robert Howard, que eu não sabia de tantos detalhes assim, é fantástico. Marco Olares, seja bem-vindo, né? E hoje, então, vamos falar sobre barbárie e civilização, é isso? O que o Robert Howard pode nos dizer com o seu personagem Conan? Bem-vindo, Marco. Te apresenta aí para o pessoal, dá um oi aí. Obrigado, Arthur. Boa tarde a todos aí que estão vendo, aos amigos, conhecidos. Aqui, meu filho vai aparecer na live de vez em quando. Ó. Se ele quer ser youtuber. Eu sou o Otávio. Eu agradeço o convite. Deu. Agora vai lá. Se não deixa. Tá bem. Eu agradeço o convite. Já temos caminhado aí, eu, o Arthur e o Aristeu, com alguns projetos que a gente andou fazendo, inclusive um livro publicado do LIPEM. O Aristeu me recebeu muito bem quando lá em 2014 eu decidi retomar a minha carreira acadêmica. Eu sou da casa, né? Eu sou formado pela UFPEL em 2006. Só que em 2006, lá, antes de me formar, na verdade, né? Eu não jurei grau presencialmente, na verdade, juraram por mim. Eu já estava na Unesp, entrando no mestrado da Unesp. Eu comecei como um antiquista, um romanista, né? Um historiador de história antiga. Aí 2007, 2006, 2007, acho que eu terminei em 2009, deu uma demorada, 2007 a 2009, eu fiz esse mestrado sobre história antiga, inclusive publiquei o livro, né, Representações do Senado Romano na obra de Tito Livio, né, acabei publicando pela editora Unesp, e estava nessa carreira voltado para história antiga, que eu gosto muito ainda. Só que em algum momento eu me afastei, porque eu estava trabalhando em um monte de cursinhos e colégios aqui da cidade. Teve um ano que eu trabalhei em 5 lugares diferentes, né, dando aula, acho que 70 horas aulas semanais, era uma loucura. Aí não tinha como estudar. Aí aos poucos fui me afastando, porque o mercado exigia muito, muito da gente, né, para a gente ter uma vida melhor, porque o professor ganha pouco, a gente sabe disso. Uhum. E aí, lá por 2013, 2014, eu decidi... Tá muito barulho aí? O Otávio tá no fundo, mas para mim tá tranquilo. Lá por 2014, eu decidi retomar os estudos acadêmicos. Aí era a dificuldade de decidir o que fazer. Um doutorado, que eu tentei na Unesp, não passei na prova escrita, mas aí não tinha como sair, porque tinham toda uma vida, né, com filho e tal. E aí, então, decidi mudar o meu tema de trabalho, meu campo de trabalho, e fui para a cultura pop. Mas aí eu pensei assim, sair da história antiga e ir direto, né, para um doutorado, né, na cultura pop, eu não sei, talvez eu não tenha leituras de conceitos, né, leituras mais aprofundadas para isso.
por que não começar a não fazer um novo mestrado agora na UFPEL, que eu estou trabalhando aqui em Pelotas e tal? Por que não fazer esse caminho? Aí todo mundo me chamou de louco, de doido, porque fazer um segundo mestrado. Mas eu Não, sempre pensava detalhe, um segundo mestrado na mesma área. em história, né? É em história, na mesma grande área, né? É. Não é nenhum outro curso. Aí todo mundo me chamou de maluco, e aí eu sempre argumentava que ia me ajudar na leitura e ia me abrir portas, e abriu portas, né? Esse novo mestrado abriu portas para tentar um doutorado na URGS, para conhecer o campo dos conceitos e também do contexto da história contemporânea, porque, querendo ou não, é outro momento bem diferente, com novos autores, novas leituras. Então, acabei fazendo isso, até a Bárbara está colocando que nem não sabia que dava para fazer isso, dá, só não posso ter bolsa, não podia ter bolsa, porque eu já tive bolsa CNPq lá na Unesp, não dá para ter duas bolsas, né, para a mesma coisa, mesmo campo, e então foi muito proveitoso, assim, né, inclusive eu tive um encontro com o Arthur lá em 2014, e eu ainda estava na dúvida do que fazer, né, de cultura pop, né, e o Arthur me emprestou vários livros, a gente se encontrou na época não tinha pandemia, né, nos encontramos na Monte Cristo, ainda dava para tomar um café, né, Arthur, presencialmente. E aí a gente conversou bastante. Eu estava até pensando em fazer algo dos X-Men, alguma coisa que eu sempre gostei muito, alguma coisa sobre, obviamente, preconceito, né, o tema vinculado a isso, mas deve ter milhões de coisas. Tem. Depois acabei lendo muita coisa. Mas acabei enveredando para esse personagem aí, que é um personagem do passado imemorial da humanidade. Então, de certa maneira, dá para fazer algumas coisas de mundo antigo aparecem lá, então me ajudou bastante. Pois é, e aí, Marco, né, tu tem uma trajetória gigantesca, né? Até quando a gente tinha comentado antes sobre essa conversa, né, e tudo, o convite, tu tinhas brincado comigo, vai demorar vai ser uma conversa de 2 horas, né? Que, na verdade, não chega a ser uma trajetória acadêmica gigantesca, que eu acabei fazendo muitas coisas ao mesmo tempo em vários campos. Então, tu foi meu colega no São José, né, no colégio. Sim. Ao mesmo tempo em cursinho, ao mesmo tempo na academia, ao mesmo tempo na parte da cultura pop. Então, são coisas diferentes que acabam tomando muito tempo, né? E trabalhar e pesquisar é uma coisa que é muito complicada, né? A nossa situação é quanto professores, né? Inclusive, as universidades deviam repensar muito isso, assim, às vezes é uma crítica que eu faço a todos, tá? Pensar no público que trabalha, né? Às vezes, claro que os programas, eles são sensíveis a isso em muitos momentos, mas às vezes toda a carga horária, tudo é feito pensando em horários que não dá para pessoas que trabalham todo dia. Claro que as pessoas deveriam ter o direito de poder fazer, mas eu acho que acaba, às vezes, afastando muitas pessoas que trabalham por não poderem dispor de tempo, de manhã, de tarde, para as aulas, enfim. Então, acho que os programas podiam também, às vezes, pensar nesse público, na minha opinião. Sim. Aí vai de cada instituição. Tem algumas instituições que têm a modalidade já à distância bem desenvolvida, outros fazem aquelas aulas relâmpago, né, que também eu acho pesadíssimo, mas pega um sábado e vai da manhã até o final do dia, né, e assim tu consegue cumprir com carga horária muito mais rápido, em um mês tu fecha uma disciplina, né, mas enfim, né, esses são os casos da realidade de ser pesquisador no Brasil, né. Mas, Marco, voltando aí para a tua formação, para a tua caminhada, né? Tchê, tu tens aí uma parte da tua formação aí toda voltada. Tu sempre estivesse dentro da história, né? Mas sempre voltada, mas uma parte voltada ainda para os estudos clássicos, né? Que eu vou chamar aqui de estudos tradicionais da história, né? Que não fugia ao trabalho de historiadores, né? E de repente tu envereda para a cultura pop, né? Eu me lembro de tu me procurares, a gente conversar bastante, eu, tu, o Fábio, o Duda, um monte de gente aí te ajudou nessa caminhada aí. Mas
poderias nos dizer, assim, o que te fez drasticamente, assim, essa caminhada? Porque realmente trouxe mudanças para ti, tu tens hoje aí uma linha de trabalho bem diferente, tu tens participado de fóruns, inclusive já coloquei aí o link, né? O Marco também já colocou o link dos grupos de alguns grupos que ele participa, né? Quando que tu paraste assim e disseste assim, bom, eu vou encarar essa e vou enfrentar as dificuldades que forem para pesquisar cultura pop e escolher o personagem que é o teu personagem, que é o Conan. Hoje eu olho para ti e eu te vejo, né, pesquisando Conan, sempre. Não sei se eu tenho uma resposta muito objetiva para isso, porque a escolha de temas muitas vezes é uma subjetividade muito grande, né? A gente vai lendo, vai pensando e vai mudando ao longo da pesquisa. Eu, de certa maneira, quando entrei na universidade, eu fui muito influenciado por duas coisas bem básicas. Primeiro, uma família muito vinculada às humanas. Eu tenho uma mãe socióloga, então todos os conceitos de clássicos teóricos da história do século XIX, da historiografia do século XIX, eu meio que conhecia por tabela no almoço. Então, conceitos marxistas que as pessoas muitas vezes conhecem, ou weberianos, que muitas vezes conhecem na universidade, eu acabava ouvindo falar pelas conversas que tínhamos em casa. Então, foi bem natural ir para as humanas. E muito influenciado por filmes épicos, por filmes e mídias e quadrinhos que falavam do fantástico. Por quê? Porque, querendo ou não, esses quadrinhos, filmes que falam do fantástico, falam de mitologia, em alguns momentos também falam história. Então, de certa maneira, a cultura pop me levou para a história. E aí eu fiz o que eu fiz em 2014, foi fazer o sentido inverso, né? Então, já que a cultura pop, de certa maneira, me levou para a história, eu vou usar a história para falar sobre essa cultura. É como sempre diz um amigo nosso em comum, o Fábio Shoa, e ele falou uma vez isso para mim e ficou bem marcado, que ele dizia assim, como é que a gente pode negar uma cultura em que milhões de pessoas estão envolvidas nela todo dia? Simplesmente, então, eu vou dizer que isso não vale porque meu objeto tem que ser sério, ou, entre aspas, sério, né? Então, eu pensei nessas questões, considero que a cultura pop abarca uma série de conteúdos, cosmovisões, imaginários. Podemos escolher milhões de conceitos para tentar entender, mas o pensamento de milhões de pessoas no mundo, hoje, o fantástico nunca deixou de ser presente nas sociedades humanas, das mitologias até a fantasia, a literatura e as artes como um todo. O século XX, com o mass média, com as mídias, fez chegar alguns fantásticos, alguns elementos do fantástico para mais gente ainda. De certa maneira, englobou a grande parte da população, né, diferentes gerações, nessa temática. Tá? Então, pais, filhos, netos vendo Vingadores e levantando do cinema e gritando e aplaudindo quando o Thanos é derrotado. Ou seja, é uma temática que insufla, que instiga e que faz pensar. E que, de certa maneira, acho que ao historiador, ao cientista das humanidades, pegar isso a outro plano por um mero preconceito em questões de objeto, chega a ser um absurdo epistemológico. É como tu renegar grande parte da história do século XX e dizer, não serve. Só serve a grande história ou a história séria com as fontes sérias. Então, a partir desses pressupostos, eu fui arriscar e tentar fazer esse caminho de dialogar com a academia, mas também dialogar com o público não acadêmico, que me ensina muito uma série de saberes que não são acadêmicos e que me ajudam na minha formação. Afinal, estamos nos formando sempre. Maravilha, cara. Fantástico. Olha, para quem não conhece, né, o Marco escreveu ao longo do mestrado, né, a dissertação dele, que acabou se tornando livro, né, e a obra dele, que
ficou intitulada Civilização e Barbárie, em Conan, de Robert Howard. Peraí. Tá aí? Tá aqui. Eu tô... Ó, vamos fazer então toma aí. Jabá, né? Jabá, eu não estou ganhando 1 centavo por isso. Tá aqui, esse é o meu. Né? Ó, tá aqui a figura aqui. A Civilização e Barbárie, em Conan, de Robert Howard. E esse livro... Né, foi a Bárbara botou. Né, esse livro, né, publicado pela Brasil Publishing, ele se tornou muito rapidamente uma referência nacional, né, nas pesquisas de Conan. E eu não estou fazendo nenhum eufemismo aqui, não estou elogiando de graça, né, o Marco Colares também, né, mas ele se tornou uma referência pela carência que nós temos de publicações tratando dos temas de cultura pop, né, fruto de produções nacionais e oriundos de pessoas que são estudiosas ou acadêmicas, mas que não necessariamente tratem os seus temas com a frieza acadêmica, né? O livro é muito tranquilo de ler. Eu li ele em menos de uma semana e a leitura flui, né? O Marco, por mais que trate de temas densos e conceitos pesados, né, ele mastiga isso para que a gente possa compreender de uma maneira mais flexível o universo da pesquisa acadêmica, não fechando portas para aqueles que não estão imersos na academia. E esse exercício que ele promove no livro dele, e acredito que nos outros futuros que virão, né, isso é algo fantástico e, para mim, muito estimulante, inclusive. Muito estimulante. Coisas que a gente vê e que somos acostumados a elogiar quando vem do exterior, né? Isso já é comum, né, em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e etc. Já tem obras que conversam com o público geral sem perder a densidade acadêmica, né? E o Marco trouxe isso para nós. Não é à toa que hoje, né, em vários fóruns de conversa sobre cultura pop, o Marco ele é convidado a debater, né, sobre cultura pop em geral e, né, sobretudo sobre o seu personagem de maior proximidade aí, que é o Conan. Inclusive, Arthur, só para, desculpa te... Tem um texto que eu publiquei agora no site Raio Laser, que eu sou eu sou colaborador. Acho que, inclusive, quem gosta de cultura pop dê uma olhada, porque é um site com muitos acadêmicos, tá? O Ciro Marcondes é acadêmico, é o dono do site e tal. Raio Laser, HQs. Eu fiz um texto que te citei lá, né? Fiz uma citação do Arthur, a gente conversando sobre a essência dos personagens dos quadrinhos, super-heróis e outros também. Né? Eu lembro. Bom, eu comentei contigo há pouco no Facebook, né? Sobre o texto lá. Porque... Botar o Luiz Carlos pediu o link. Ah, sim, já. Eu lembro que tu falaste do texto, né, quando tu publicaste lá, e óbvio que eu não entrei, né? Eu olhei ali, eu disse, tá, ok, acabou que ficou. E há pouco tempo eu olhei de novo e disse, esse texto, eu lembro do nosso debate que a gente teve sobre isso. As conversas malucas que nós temos aí nos tempos livres, né? Que não temos, nos tempos livres que não temos. Que tínhamos, né? Mas, enfim, Marco, como é que tu chegaste nesse tema, no tema específico da pesquisa, tá? Civilização e Barbárie no Conan de Robert Howard. Como foi abordar esse tema e como foi pesquisar esse tema durante o teu mestrado? Começou com o projeto, ele não tinha nada a ver com isso. Assim, o projeto era para tentar ver como a representação do bárbaro Conan era construída nas mídias até chegar à literatura. Né? Então, o projeto era mais ou menos esse. Assim. Aí me questionaram muito sobre o arco cronológico. Né? Como é que tu vai fazer? Tá na mídia hoje, está na mídia em 2011, está na mídia em 82 com o filme do Arnold Schwarzenegger, está na mídia nos anos 70 e 80 com a Marvel,
está nos pastiches na literatura nos anos 60 e 50, na literatura original das pulps nos anos 30. Pô, tu tem um arco cronológico impossível de trabalhar no mestrado. Aí, a partir desse questionamento ao arco cronológico, não, realmente, não dá. Aí eu conversei com o Aristeu, que foi meu orientador, a gente conversou, e aí não, vamos escolher uma. Aí, o que tu acha mais legal? Né? O Aristeu perguntou, eu acho começar pela literatura. Né? Então, fui me desbravar lá na literatura original do Robert Howard, a literatura pulp, né? Dessas revistas aqui, eu tenho ela compilada. Tem uma compilação. Tu comprou a compilação? Comprei. Essa é a compilação. Aqui é uma capa da época de uma capista, uma mulher, né? A Margaret Beige, que não sabiam que era mulher, né? Ela fazia várias dessas ilustrações da Will Tales. E aí, então, eu fui para a literatura. E aí fui lendo, fui percebendo aquilo que é óbvio, na maior parte dos pesquisadores, é a cisão de civilização. Então, não é um tema que eu criei, é um tema já estudado bastante. E aí eu decidi, não, vou trazer essa problemática, como é um mestrado, né? Mestrado a gente faz uma monografia, muitas vezes, de um assunto. Então, vou trazer essa problemática para o Brasil, né? Aí trouxe, e aí fui vendo o que eu posso contribuir com esse debate de civilização e barbárie em Robert Howard, né? Na obra dele. Lembrando que ele não tem só um personagem. Esse personagem é o mais conhecido por causa das mídias, mas ele tem mais de 300 contos e ele tem outros tantos personagens que ele gostava até mais do que esse. E que ele teve até mais contos do que esse. E a maior parte dos personagens são bárbaros, rústicos, e que se colocam em algum momento contra a civilização. Então, o tema da civilização e barbárie foi trazido para o meu mestrado pela fonte. Né? Estudando a fonte disse, esse é o centro da coisa, isso aqui que eu tô, é isso que eu quero dizer. Essa é a minha representação filosófica, implícita ou explícita, na minha obra. Então, foi assim que eu cheguei. Que show, cara. Se eu não me engano, o John Carter não é dele também? Não, John Carter é do Hawks. Ele tem um personagem muito parecido com o John Carter, muito parecido a um cara que vai para outro planeta, numa novela chamada Almuric. Isso. Tem um personagem que esses homens fortões aí enfrentando outras culturas, vamos dizer assim. Não. Mas, cara, agora entrando bem dentro do tema aí da tua obra, né? Civilização e barbárie, claro, né? Ele é um tema extremamente denso e bom, né? Lá, né? Como eu vim da filosofia, né? Isso é muito discutido, né, na filosofia, principalmente ali quando se entra no início da modernidade, se fala sobre as questões, né, iluministas, né, o que é o cidadão, né, o que é fazer parte de uma sociedade que está se modernizando cada vez mais, e o termo bárbaro volta, né, a se tornar comum dentro do cotidiano, e aí começam a surgir vários trabalhos ali, né, de vários teóricos versando sobre o tema à sua maneira. Civilização e barbárie. A partir do Conan, né, tu que pesquisaste, explica para nós o que é ser um bárbaro e o que é ser um civilizado a partir desse universo que o Howard nos apresenta com o Conan. A pergunta ela é complexa se tu não colocasse a partir do Howard, né? Se tu colocar assim, o que é ser civilizado e bárbaro a sociedade contemporânea é uma coisa, o que é ser civilizado e bárbaro para milhões de pessoas talvez seja outra, o que é ser civilizado e bárbaro para os eruditos, historiadores, intelectuais e filósofos talvez seja outra, e talvez aí tenha milhões milhares de leituras diferentes sobre isso. Porque, querendo ou não, são dois termos que estão no vocabulário de uma longa tradição escrita que vem desde os gregos antigos, passando pela Roma antiga, querendo
Bárbaro é uma palavra que vem do grego antigo para chamar povos que não falam o grego, né? Povos que balbuciam, povos que falam com animais. Uhum. E depois passa pela ideia do contraponto aquivitas do latim e da Roma antiga, né? Enquanto aquivitas representa o cidadão, a civilidade, o sujeito que vive na urbe e que faz parte da comunidade política, diferencia-se assim do chamado povo natural. Aí nós temos um monte de autores que tratam sobre isso, desde Plínio o Velho, passando por Sêneca, passando por Estrabão, e milhares de autores latinos que eu não sei nem precisar quais aqui, mas que vão fazer essa referência entre esses dois termos. Depois passa na Idade Média, entra na modernidade, como tu falou, e na filosofia isso é muito trabalhado. Se eu vou pegar no cinema de 82, a visão que muitas pessoas têm ao olhar o Arnold sem camisa, com uma tanguinha de texugo, e dando soco em camelo, o Bárbaro é um idiota. Se eu for pegar por essa representação, muitas pessoas... Eu me lembro quando eu entrei na universidade, e aí perguntando, sobre o que tu está pesquisando? Aí, pesquisando sobre Conan. As pessoas olhavam para mim, como assim? Está pesquisando sobre um cara que dá soco em camelo, que anda sem camisa, é um idiota, é um estúpido, é um obtuso, é um selvagem. Ou seja, todas as visões pejorativas, de certa maneira, aparecem nessa representação, muitas vezes. Uhum. É uma coisa. Aí a tua pergunta é, o que seria bárbaro e civilizado para Robert E. Howard? A primeira coisa é que é um autor dos anos 20 e 30, do Texas, nos Estados Unidos, e que vive dois momentos bem marcantes na sua vida. O boom do petróleo e o aumento de pessoas vivendo na sua pequena cidade, chamada Cross Plains, e vive a Grande Depressão Econômica dos anos 30, ou seja, tudo de negativo dessa crise econômica. Uhum. Criminalidade, aumento da violência, pessoas desempregadas, fome, desespero. Então, é um cara muito, como todos nós, vinculados a seu tempo, lugar de pertencimento, contexto histórico. A gente sempre fala de contexto e é preciso sempre colocar isso na pauta. A partir dessa construção que ele vai estabelecendo na sua literatura, ele vai trazendo essa temática da barbárie e da civilização. Por quê? Porque, de certa maneira, ele vive numa zona que ele considera uma zona de fronteira, com muitos contatos com povos indígenas, mexicanos, povos de diferentes origens étnicas. Então, esse cara vai estabelecendo a sua literatura e a sua visão de civilização e barbárie a partir de todo esse contexto. A sua percepção de civilização é que alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado no que nós chamamos de civilização. Vou te dar um exemplo que Howard é bem marcante em Howard. Ele tem uma carta que ele troca muitas cartas com vários autores, entre eles o H.P. Lovecraft. O Lovecraft tem várias cartas em que ele está estabelecendo uma certa apologia aos regimes nazifascistas da Europa. Por que ele estava fazendo isso? Porque muitas pessoas estavam, na época, vendo o sucesso econômico desses regimes. Antes da guerra, era muito comum se achar que esses regimes políticos estavam dando certo na perspectiva econômica. O Howard, ao ler essa carta, ele responde para o Lovecraft. Vem cá, civilização é isso? É essa sociedade aí que tu está falando, está defendendo, em que tem um Estado gigantesco, perseguindo pessoas que eles não concordam, invadindo países, invadindo lá a África, invadindo a Etiópia, como o Mussolini fez há pouco. Civilização é isso? Então a gente está numa crise e vai resolver essa crise matando uns aos outros dessa maneira em nome da civilização? Então esse questionamento que ele faz define para ele que algo deu errado na civilização. Isso não significa que ele seja defensor do fim da civilização. Em nenhum momento ele vai dizer, não, eu quero o fim da civilização. Ele vai dizer que tem algo errado nessa civilização. Uma das coisas que está errado nessa civilização, segundo ele, é falta de liberdade,
excesso de impostos, perseguições políticas, autoritarismo, escravismo e imperialismo, ainda que ele não use as palavras. Então, essa visão de civilização que ele vai estabelecendo, ele vai fazer um contraponto a isso pelo que ele chama de barbárie. E aí ele traz uma série de elementos de filósofos, de pessoas que ele leu, para definir o que seria o seu bárbaro. Obviamente que Rousseau está entre esses pensadores, mas ele tem uma diferença em relação a Rousseau. Enquanto Rousseau tem uma visão de que o bárbaro ele pode ser um sujeito idílico em algum momento, na sua harmonia com o meio e com os seus próximos, o Howard vai dizer que muitas vezes o bárbaro ele pode também ser violento. E normalmente ele é, porque a violência é inerente à natureza humana. Não esquece que é um cara dos anos 20, 30, tá? Além de ter todo um discurso racialista e naturalista, está vinculado a esse momento. Então, ele constrói esse bárbaro como um sujeito selvagem, um sujeito, sim, violento também, mas diferente da violência da civilização. Enquanto o bárbaro é violento, às vezes, pela necessidade, vivendo no meio natural, o civilizado constrói a violência estatal, a violência por riqueza, a violência por propriedade, a violência pelo apego e a ganância. E aí ele diz, olha, tem algo errado nessa civilização, nós temos que aprender algo dos bárbaros. A gente não pode achar que civilizado é o sujeito que escraviza, mata em nome da civilização e diz que é superior aos outros por isso. Então, uma visão muito pessoal de barbárie e de civilização. Perfeito, perfeito. E achei ótimo a tua referência a Rousseau, né? Porque eu lembro muito dessa leitura em Rousseau, né? Tem uma tradução que que, migrando de um idioma para o outro, né? A ideia do selvagem de Rousseau é traduzida para o português como bom selvagem, né? E claro, quando se coloca esse valor, né? Que é a moral, né? Colocar o bom selvagem, nós, latinos, né? Acabamos entendendo que o selvagem, então, ele é bom num sentido de um pacifista ou de alguém sempre cortês, ou o que não é o que o Rousseau descreve nas suas obras, né? Lá sobre o Tratado sobre a Natureza Humana, né? Ele está falando que o bom selvagem, na verdade, ele é harmônico, né? Ele está em consonância com o seu ambiente, então ele vai entender o ambiente que ele vive, vai viver em consonância, visando a prosperidade dele dentro daquele contexto. Por isso que ele vai evitar conflitos com o próximo, porque o conflito é ruim para ele, inclusive. Né? Se mesmo que dois vizinhos estejam se matando, daqui a pouco respinga nele. Eu não quero morrer, eu não quero correr nenhum risco no ambiente natural. Então, eu me afasto, eu busco evitar situações conflituosas, eu busco ter o necessário para minha sobrevivência e deixar o outro viver a sua vida livre, sem diferente daquele outro autor, né? Que sempre quando se fala de Rousseau, se fala de Thomas Hobbes, né? Quase no lado, que diz que o estado de natureza é um estado de caos, porque a gente estaria se matando a todo momento. Talvez essa ideia de selvageria hobbesiana, né, que está lá no Leviatã, ela tenha se perpetuado muito mais na construção desse imaginário de barbárie em detrimento à civilização, num sentido mais popular ou cotidiano, né? Esse temor de uma selvageria desenfreada. Portanto, diante desse horror, né, da constante morte, da ameaça à vida, né, sem ter uma lei determinante ou uma regra que te diga assim, não, você não deve matar o seu vizinho, você não deve roubar. Então, se acaba atribuindo ao Estado ou a essa ordem que constitui a civilização que nós vivemos, né, todo um valor positivado e que faz a gente olhar para alternativas a um Estado funcional como o que a gente vive,
com muito temor. E se coloque essa alcunha. Bárbaro é o louco, é sair correndo na rua com uma espada cortando cabeças desenfreadamente só porque quis. Me acordei louco hoje. Não tenho motivos, mas faço. Não sei se isso tem uma longa tradição, né, Arthur? Não é só hobbies, né? Vai pegar toda a tradição da patrística, a própria tradição cristã da Idade Média tem essa visão. Eles estão, de certa maneira, vendo as invasões germânicas no primeiro momento, sim, né? E estão com medo disso, né? Santo Agostinho, por exemplo, estava vendo as invasões dos vândalos ao norte da África. Então, essa construção ficou, de certa maneira, numa longa duração histórica e na visão que as pessoas têm. O Hobbes vai beber disso aí. O Howard, de certa maneira, está entre um e outro. Tá? A leitura dele é entre um e outro, ou seja, uma leitura de Rousseau, talvez a partir até do Voltaire. O Voltaire tinha uma crítica ao Rousseau querendo nos fazer andar de quatro, né? Rousseau quer nos fazer andar de quatro. O Voltaire leu errado o Rousseau, talvez. O Rousseau não queria isso. O que o Rousseau está criticando é a sociedade da corte, da sua época, e aquelas pessoas que usavam o Estado para tirar os bens e a riqueza da burguesia. O Rousseau está vinculado ao pensamento iluminista. Ao mesmo tempo, o Howard lê dessa maneira, mas também lê o Hobbes e lê da maneira hobbesiana. E aí junta nessa ideia. Não, o meu bárbaro não é nem a ideia que ele tem do idílico, que é uma ideia que se tem do Rousseau, mas não é o Rousseau. Como tu falou, a harmonia. Mas também não é nem o sujeito mau, ou que é simplesmente um obtuso, um selvagem que sai matando do Hobbes e que precisa ter o Estado lá para controlar os seus impulsos. O meu bárbaro não é nenhum e nem outro. Então, de certa maneira, ele está lendo entre esses dois autores essas duas tradições, essas longas tradições. Perfeito. Me diz seria, agora te fazendo uma pergunta, dentro desse aspecto, né, desse espectro. Uma coisa público, desculpa te atrapalhar. Quando usa roupa, normalmente usa armadura, ele fala bastante, ele conversa sobre religião, filosofia, ele não é de poucas palavras, ele não sai matando todo mundo de forma obtusa, ele é bem diferente do cinema. Pelo menos o Conan de Robert Howard. Não estou dizendo que o do cinema é ruim, as pessoas podem gostar, é gosto. Mas esse do Howard que eu estou estudando é diferente dessa representação. Nada contra, as representações não são dos autores, elas mudam com o tempo, mas é outra maneira. Só para... E aquela máxima, né? Para todo mundo que pesquisa cultura pop, sabe, mídias diferentes, representações diferentes, né? Não adianta. Um Conan nos filmes, vai ter um Conan, não só nos filmes, né? Porque do primeiro filme de 82 para o segundo, o Conan já muda. Mais piada, o Conan parece mais isolado. E o terceiro filme, que já foi nos anos 2000, o filme com não chega a ser o terceiro, né? O filme da Guerreiros de Fogo, que é o filme da Sonja, né? A Red Sonja. Com a Bridget Nielsen, e o Arnold faz o Lord Calidor, que é um Conan genérico lá. Isso. Não, e tem aquele com o Momoa, não tem? De 2011. Isso, de 2011, é isso mesmo. Recente, né, que é mais recente. Então, em cada lugar, tu vai ter um Conan, ou uma representação do Conan, né? No Red Sonja ali, ela era para ser o Conan, né? Mas eles são diferentes. E tu pega os quadrinhos, então tu vai ter um outro já ali apresentado e ele é bem diferente também. Né? Eu, pelo menos, na literatura para os quadrinhos, eu vejo diferenças. Sim, né? sim. Já também. Mas dentro desse universo todo, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? Tranquilo aí. Fechando a porta. Seria correto dizer... Seria correto dizer que a civilização Howard
tá? A civilização, o civilizado em Howard, tá? Vive uma espécie de mito da civilização, no sentido de uma construção identitária que se baseia na lógica do nós diferente deles, tipo, nós somos essa civilização, e constrói toda a sua autoimagem em cima da sua prática cotidiana e não questiona muito essa prática, e tudo que está de fora é o diferente, e aí passa a ser julgado e condenado. Eu não acho que, não sou em Howard, mas eu acho que está na gente. Eu acho que essa visão que tu traz de civilização, que tu menciona aí, é a visão que eu vou usar o termo muito, muito questionado, mas que, de certa maneira, o dito Ocidente civilizado tem de si mesmo. Uhum. Nós somos democráticos, nós somos livres, nós temos o voto, temos o direito, o Estado de Direito. Então, isso é civilização, nós somos civilizados. Os outros, que não têm isso aí, são despóticos, são autoritários, e uma série de valores pejorativos, muitas vezes vinculados a povos e culturas. E, pós-século XIX, a relação entre civilização e Estado Nacional. Sim. Se tem uma das maiores mitologias, na minha opinião, em relação à historiografia, é a ideia da historiografia nacional. Normalmente, a gente, aqui no Brasil, por exemplo, tem um campo de história chamado História do Brasil, e os caras estão estudando, às vezes, Brasil Colônia. O que é Brasil Colônia? Em termos de narrativa, de historiografia, de linearidade, existe um Brasil Colônia? Ou existe uma série de lugares aqui em que os portugueses estão aqui, outros lugares que tem os holandeses, outros que tem os ingleses? E aí? O que é o Brasil, como existe uma entidade chamada Brasil na época colonial? Agora, na historiografia, ainda hoje, existe um campo de estudo chamado Brasil Colônia. Assim como existe um campo de estudo chamado Grécia Antiga. O que é Grécia Antiga? É um país? É uma entidade nacional? Então, me parece que essas relações, essa visão que se tem de Estado Nacional e de civilizações nacionais, que para mim está muito conjugado, né? O Hobsbawm fala muito disso naquela obra quando ele fala de Estados-nações, nações-nacionalismo, desde 1780, eu acho. Essa relação ela está muito forte na historiografia ainda, como narrativa. É muito comum. O que tu estuda, Marco? Eu estudo história contemporânea. Robert Howard. Estados Unidos. É uma história nacional que eu estudo? É uma história dos Estados Unidos que eu estudo? Se eu estudar o Capitão América, vai ficar muito forte, vai ficar muito presente para o Arthur, que é a história dos Estados Unidos. Sim. Mas o Capitão América é um personagem que perpassa os Estados Unidos, está numa guerra, faz parte da cultura americana, mas também hoje ele perpassa os Estados Unidos. Sim. Eu vou estudar Capitão América no cinema hoje. Eu estou estudando a história dos Estados Unidos, somente dos produtores, somente das pessoas que estão criando esse personagem, é da cultura americana. Então a cultura americana está vinculada ao Estado-nação. Eu não sei, eu fico tentando responder a tua pergunta, eu não sei responder a tua pergunta em Howard, porque eu vejo que isso aí é muito presente nas nossas criações historiográficas e nas nossas narrativas, mesmo narrativas acadêmicas. A gente ainda é perpassado pelo Estado Nacional ao fazer história acadêmica. Fantástico. Tu é historiador do Brasil, tu é historiador dos Estados Unidos, tu é historiador europeu. Não, essa história é muito eurocêntrica. Velho, olha, isso me lembra muito aquele livro acho que é do Geary, eu acho que é Gary, é o Patrick Gary. O Mito das Nações. O Mito das Nações, eu usei ele. O Mito das Nações, onde se apresenta muito essa questão, né, de como a ideia de nação nasce... Bom, essa pergunta foi tendenciosa, né? Foi com base no que tu discute na tua obra ali, né? E eu acho ela complicadíssima, né? Porque eu li e sou muito próximo dessa obra do Mito das Nações,
né? E acho muito complicado quando a gente fala de uma identidade. Quando se está se falando de civilizado, né, não se foge a essa regra. Né? O civilizado e tudo de bom, né, todos os valores positivos acabam sendo agregados ou atribuídos àqueles que são iguais a nós, a um grupo, aquele que se reconhece como algo superior. Aí as pessoas olham para o seu grupo, ou para a sua vila, para os seus pares, e dizem, nós os bons, nós os superiores, nós aqueles que merecem mais do que aqueles que estão além das nossas fronteiras. E isso justifica aí justifica o que o Walter Benjamin vai chamar de barbárie, né? Que é a retaliação do próximo e a diminuição do outro a um nível de desumanização, ao ponto dele desaparecer e ser considerado um objeto. E aí a objetificação do próximo, né, é o último nível, que é o que leva a regimes totalitários como o nazismo. Né? Isso fazendo uma leitura benjaminiana. Eu acho que a leitura do Benjamin ela é perfeita, e o Todorov vai beber dessa fonte. Né? Quando o Tzvetan Todorov escreve a sua obra sobre a barbárie e a civilização, ele está bebendo diretamente aí nessa visão do Benjamin. Porque ele vai dizer, não, vamos parar de tratar civilizado como uma cultura, como uma nação. Ser civilizado não é ser de uma cultura, ou ser de uma nação, ou ser de um lugar do globo, ou viver em algum lugar. Ser civilizado é uma conduta. Mas o que diz nessa conduta? Segundo o Todorov, eu acho que está bem na linha do Benjamin, que tu vai reconhecer a alteridade. A alteridade, ela existe. E tu vai respeitar a alteridade. Tu vai reconhecer o direito à alteridade e ao outro. Direito à vida, direito à liberdade, direito a uma série de valores que tu está reconhecendo ao outro. E não vai jamais usar como pressuposto a ideia de que eu vou eliminar o outro para defender o outro, ou para defender a civilização. Sim. Então, ser civilizado não é ser de uma cultura, de um lugar, de uma nação. Ser civilizado é ter uma conduta. Ser bárbaro, por tabela, é negar o outro, matar o outro, escravizar o outro, seja em nome da civilização, seja em nome de qualquer coisa. Então, aí está a barbárie. É por isso que a barbárie está no totalitarismo, segundo ele, também fugiu de uma Bulgária e viveu o preconceito na França, né, numa França pós-Segunda Guerra, com estrangeiros, e fugindo de um leste europeu totalitário, do stalinismo. Então, ele está pensando como uma conduta. O bárbaro é aquele que não reconhece o outro, é aquele que elimina o outro em nome de uma unicidade, ou em nome dos bons. Então, o bárbaro ele pode ser civilizado, ou o civilizado que se diz civilizado e que mata em nome da civilização é bárbaro. O sujeito que não se diz civilizado e que é reconhecido como bárbaro, segundo muitos, mas que não elimina o outro e que reconhece o direito do outro, esse cara é o verdadeiro civilizado. Ou seja, saímos do terreno da cultura e saímos do terreno do local de nascimento, ou da região do globo, ou da superioridade de um povo ou de um ocidente, e entramos na ideia de conduta. E aí tu me pergunta, tá, e o Howard? Howard, ele, como é dos anos 20 e 30, ele ainda bebe da ideia de cultura. Só que a cultura bárbara dele é muitas vezes mais civilizada que os civilizados da cultura que ele representa. O civilizado que ele representa lá no passado histórico da humanidade, que o Conan está num passado histórico da humanidade chamada Ereboriana, que a humanidade nem sabe que existe, mas está lá, ele inventa isso. O civilizado escraviza, o civilizado vende as suas filhas, o civilizado estupra, o civilizado ele só quer dinheiro, o poder político é utilizado pelo poder individual, não se importa com o povo, etc, etc, etc. O bárbaro, inclusive o Conan e outros bárbaros que ele vai criando nas suas narrativas, ele é leal, ele defende a liberdade, ele é contra a escravidão, ele é contra o estupro, ele é contra a tornar uma mulher uma mercadoria do homem, ou seja, ele
esse bárbaro howardiano, apesar de ser uma cultura, ele está em alguns pontos próximos dessa ideia de civilidade e de civilização do Todorov e do Benjamin. É por isso que eu acho que Howard tem alguma coisa a ensinar sobre esse assunto. Outras coisas, eu sou extremamente crítico a ele, mas eu não vou falar disso agora. Mas tem outras coisas passíveis, sim, a criticar do Howard em relação às mulheres, aos negros e etc. A gente faz um bônus. Então... não, isso aí é outro ponto. Mas importante, porque o historiador não cabe abonar o seu objeto de estudos. Ah, claro, a gente não salva, né? A gente está aqui só para falar deles. Diante disso todo, a figura do Bárbaro, no caso, no Bárbaro do Conan como o Bárbaro, né? A representação, né, dessa ideia. Ele, nas narrativas que tu percebeste, tu leste do Howard, né? Ele seria uma espécie de ameaça a essas sociedades ditas civilizadas, no sentido de ele ser um pária, apresentar alternativas num sentido metafísico aqui, né? A figura dele ser a manifestação de algo tão diferente que ameaça esse mito das civilizações ou da civilidade, civilidade cultuada dentro do universo do Howard ali, né? E isso justificaria todas as grandes perseguições que ele sofre em várias histórias aí. Olha, sim e não. Vamos dar uma resposta ambígua, mas para tentar deixar mais claro. Eu espero que tu continue, porque eu disse assim, sim e não. Próxima pergunta. Vamos para o sim primeiro. Tá? Sim, pela forma como os personagens civilizados o temem. Uhum. Então, existe aí um questionador da civilização em vários momentos. Vou te dar um exemplo. Tem uma narrativa chamada Cidadela Escarlate, em que o Conan começa sendo aprisionado por 3 reis. 2 reis e um mago. Né? 2 reis e um feiticeiro. Tá? E o que eles querem do Conan? Eles querem que ele legitime o golpe que eles deram na coroa dele. No caso, o Conan aí já é rei. É rei de um reino civilizado chamado Aquilônio. Os reis e o mago dizem para o Conan, olha, assina aqui um termo em que tu abdica da tua coroa, porque a gente quer legitimar o nosso golpe, tá? E tu ganha uma grana e vai embora. O Conan não aceita. E ele faz um discurso, inclusive, olha, vocês querem que eu venda o povo, a população, e entregue o povo, entregue tudo aquilo que eu sou, em nome do poder de vocês? Que reis são vocês? O que deu legitimidade para vocês serem mais reis do que eu? Tu nasceu com sangue, né? Ele não usa sangue azul, mas tu nasceu como filho de reis, te define como rei? Eu sou muito mais rei que tu, porque eu me tornei rei pela minha espada e eu sou muito melhor para o povo do que vocês são para o povo de vocês. Existe toda uma visão paternalista aí, mas o que eu quero dizer é ele questiona essa ideia da civilização, da legitimidade do poder, no caso, o poder monárquico. Então, nesse sentido, sim. Num outro sentido, não, porque em muitos momentos Conan ele luta junto com a civilização por interesse. Ele se torna rei de um país entre aspas, né, de um reino civilizado, ele às vezes é mercenário e age em nome de reinos civilizados. Então, muitas vezes, ele é um sujeito extremamente individualista. Mas não individualista no sentido, eu não estou nem aí para os outros. Como eu já mesmo mencionei, ele se preocupa com a população em que ele governa. Mas no sentido que o homem, na natureza, né, lembra da ideia do selvagem, do Rousseau. Sim. O homem, ele age de acordo com a sua necessidade e com o seu contexto. Eu estou precisando de grana, estão me contratando, eu vou fazer o meu melhor. Mas dentro de uma visão de lealdade, dentro daquela visão de liberdade que eu já mencionei para ti. Então, te respondendo, em alguns momentos ele é um questionador da civilização das suas narrativas,
Em outros momentos, ele é o bárbaro que atua em nome da civilização. Muito bem, muito bem. Dando um salto aí, tá? E aí vou puxar aí para talvez um imaginário mais presente, né? Indo para o universo dos filmes, a representação do Conan na obra da década de 80, ali, de 82, né? Já com Arnold Schwarzenegger. Tem uma cena que, para mim, ela, dentro das muitas cenas que são icônicas, né? Isso porque eu sou um nerd e gosto né, e lembro de um monte de coisa desse filme, mas tem uma cena que eu destaquei aqui, eu vou pegar até uma cola, tá? Para tu falares um pouco sobre ela, tá? Tem um momento em que ele se torna uma espécie de guerreiro respeitado dentro de uma determinada cultura, que aparece ele todo de armadura, lá, sentado na mesa, junto com alguém que parece ser um líder ou um rei, alguém muito representativo dentro daquela cultura, com vários outros soldados também ali. E aí essa pessoa que está presente fala o seguinte, pergunta, né? O que é o melhor na vida? Né? E aí cada um vai respondendo uma coisa, ele vai só desdenhando, dizendo, não, tá errado, que vergonha, não sei o quê. E aí chega a hora do Conan, né? O Conan sentado lá, com aquela belíssima interpretação do Schwarzenegger, né? Duro que nem uma pedra, assim. E ele responde. Né? O cara pergunta de novo para ele, o que é melhor na vida? E ele diz, matar seus inimigos, esmagar seus crânios e ouvir suas viúvas chorarem. O que tu tens a dizer diante dessa figura do Conan, né? Desse momento do Conan e desse discurso em específico, dessa narrativa específica, né? Dentro de uma cultura, né? Onde ele está teoricamente participando, é um momento da vida dele, a gente sabe, né? O Conan é cheio de aventuras, ele se insere em várias culturas, e naquele momento ele dá um discurso onde o melhor da vida é matar seus inimigos, esmagar seus crânios e ouvir suas viúvas chorarem. O que tens a nos dizer sobre esse momento do Conan? Dentro da lógica de civilização e barbárie, claro. Tem um vídeo no fórum sobre esse filme, né? Bem rapidinho, depois dá uma olhada lá. Mas assim, ó, a primeira coisa é entender o cinema dos anos 80. O Douglas Kellner, né, o Arthur, tem uma obra fantástica sobre a cultura das mídias, referente ao cinema dos 80. Não vamos esquecer que é um cinema totalmente masculinizado, né? O Kellner até vai dizer, né, a tentativa dos... Aí, meu filho. Os homens machões sem camisa matando os outros e tentando mostrar a virilidade masculina frente aos movimentos feministas dos anos 70 e anos 80. Então tem todo esse aspecto da masculinização do cinema americano, principalmente, falando de Hollywood. Sim. A gente vai ver filmes como Conan, como Rambo, como Comando para Matar, Predador, os filmes do Van Damme, os filmes de retorno ao Vietnã, né? Com vários guerreiros, o Braddock retornando ao Vietnã, exatamente uma espécie de vamos refazer nosso passado. Se a gente perdeu, vamos ganhar no cinema, né? Vamos resgatar nossos feridos. Então, esses machões estão aparecendo. Tem esse ponto. O segundo ponto é que o diretor desse filme, John Milius, ele talvez não quisesse fazer o filme do Conan. Ele gostava muito do Gengis Khan. Exato. Né? Gengis Khan, que na Idade Média tem um relato sobre essa frase que está na boca do Conan, que depois é reproduzida pelo Nietzsche. O Nietzsche fala também, né, dos povos bárbaros. Nietzsche fala muito sobre isso também, sobre esse tópico também, né, sobre a hipocrisia da civilização, vamos dizer assim. Exato. O Nietzsche retoma o Gengis Khan e essa fala. O John Milius, que é o diretor desse filme, ele está muito, muito, muito vinculado a uma defesa muito específica. A defesa específica do John Milius, na maior parte dos filmes dele, é do cidadão armado. O cidadão de bem armado contra o mal. O cidadão
de bem que usa as suas armas, e ele faz parte da indústria das armas dos Estados Unidos, do lobby da indústria das armas, das associações de armas, o cidadão de bem que luta com a sua arma pela sua liberdade. Então, esse filme tem uma coisa chamada Enigma do Aço, que, entre outras coisas, é a ideia de que o bom homem, ou o sujeito correto, reto, retilíneo, brandindo o aço, a arma, a espada, ele resolve os problemas da sociedade, o fanático religioso, tá, meu filho? Ele resolve o crime, ele resolve todos os males da sociedade. Então, a mensagem do John Milius, ele é muito forte com a indústria das armas em todos os filmes dele. Ele vincula isso a essa frase do Gengis Khan, que ele é muito fã, e é uma representação de barbárie que o Milius tem, que é muito próxima, essa representação de barbárie, da visão que se tinha nos anos 80. Aí a gente pode pegar o heavy metal, mostrando uma série de bárbaros sendo representados, destruindo civilizações. Manowar, eu acho que é o grupo mais famoso. A gente pode pegar a ideia da barbárie no cinema, muitas vezes bárbaros belicosos, que não têm limites e são desmedidos, como essa frase do Gengis Khan na boca do Conan. Então, me parece que aí tu tem uma visão de barbárie que está, de certa maneira, na sociedade, na cultura, o bárbaro como o selvagem, o perigoso, o assassino cruel, uma idealização do Gengis Khan por parte do John Milius e a defesa do aço para o cidadão de bem, que, de certa maneira, faz parte de todos os filmes que ele vai roteirizar e produzir, ainda que indiretamente. Sim, que a solução é a espada, né? A solução é tu estar bem armado, né? No caso ali é a espada, é o enigma da espada. No final ele descobre que o poder da espada não está no aço em si, está no quem empunha. Exatamente. Né? E é interessante agora tu comentaste, eu me lembro que no início do filme, desse filme, ele tem uma frase do Nietzsche, né? Que é o que não te mata te torna mais forte, né? Citado pelo Nietzsche, começa lá com o Nietzsche, que é um choque, né? Tu olha, e aquela forte brasileira, o que não te mata te torna mais forte. Nietzsche. Inclusive, esse filme ele era para ser narrado pelo Arnold. A ideia é que o Arnold iria narrar, né? Ia fazer toda a narração. Só que os produtores acharam tão ruim o inglês dele, que aí tiraram falas dele, por isso que ele tem poucas falas, e colocaram um narrador, que no caso lá é o feiticeiro, o Mako, que vai narrar, então, as histórias desse personagem, desse bárbaro. Mas, muito bem. Marco, agora, né, tu estás fazendo doutorado, né, em História também, lá na URGS, né? Além de também estar aí trabalhando, não só na academia, mas estares trabalhando aí nas redes aí, com o Fórum do Conan, produzindo materiais autorais aí, né? Eu tive a sorte de ler o teu conto lá, que é fantástico, achei muito bom, já li 2 vezes ele, né? Do Conan. E como tens visto, né, na tua perspectiva, né, a pesquisa da cultura pop dentro da academia? Qual a tua visão hoje, né? Visto que tu é uma pessoa que tem aí uma caminhada, né, para não te chamar de velho, né? A barba branca, né, já te entrega. Eu ainda não tô tanto, assim. As minhas ainda dá para disfarçar na câmera aqui. Bem. Mas tu viveste uma época onde esse preconceito já foi muito mais forte, né? Assim como eu, né? A gente já se deparou com momentos muito mais chocantes do que essas coisas que aparecem às vezes em alguns momentos, né? De o cara tá querendo falar de filosofia em Conan, né? Tá forçando a barra. Ué, por que tá forçando a barra, né? Por que não, né? O Tegão que o diga, né? Diante disso, como é que tu tens visto, qual a tua perspectiva com relação aos estudos da cultura pop dentro da academia nos dias atuais?
Eu vejo que depende muito da universidade específica, do programa e do curso, da disciplina e uma série de coisas. Por exemplo, na USP tem um núcleo muito forte, pessoal da comunicação, do design, eles fazem todo ano, agora a pandemia eu acho que não vai deixar eles fazer, né? O Encontro Internacional de Histórias em Quadrinhos. Então lá tem um campo muito forte dentro desses... vai ter o FEIJ. O FEIJ está dizendo que vai ter aí. Que bom que vai ter. Vai ser Cyberjornadas. Que ótimo. Então, desculpa. Obrigado aí pela informação. Então, o pessoal da USP, no campo do design, queremos link, sim, claro. Põe, por favor, aí, Feijó, se puderes. No campo do design, da comunicação, é interdisciplinar, eu sei, né? Eles estão muito fortes. Uhum. Aqui na UFPEL, por exemplo, a gente está bem forte com o LIPEN e com a história, né? E com as artes, mas a história, né? O Aristeu, e agora, né? Tu ajudando nesse processo. E sem mencionar, tu disseste, eu tenho o departamento de artes, o design ali. A Mônica tem trabalho também. A Mônica Lima de Faria, né? Ela está lá e tem outros professores que também orientam trabalhos dentro da linha de jogos, dentro da linha de histórias em quadrinhos, desenhos animados, enfim, né? Mas continua, só para... Não, eu não conheço tanto, mas eu vejo que depende muito de setores específicos. Né? Na URGS, por exemplo, a gente tem o Guazelli, o Arthur, eles estão orientando trabalhos nessa linha. Uhum. Mas ainda assim, eu senti, sim, em alguns momentos, na entrevista, por exemplo, que não é uma coisa ainda em que todos os... no caso, a gente falando dos historiadores, eles acham que é uma coisa natural. Muitos acham que não, que ainda tem um pouco de preconceito muito forte. Então, eu vejo que depende muito do local, acho que depende muito do curso, depende muito da boa vontade de um Aristeu da vida em arriscar, orientar trabalhos variados de cultura pop, e alguns ele até sempre diz, olha, eu tenho que também ter uma leitura e tal. Então, depende muito da boa vontade do professor ter uma cabeça mais aberta, né? O professor tem uma sensibilidade maior com as demandas por esse campo. Ainda não é uma coisa consolidada em que tu pode chegar para todos os... digamos, chegar numa AMPU, né? Uma coisa mais ampla. Vários GTs, né? E tentar apresentar um trabalho sobre um tema. Né? Digamos, eu vou apresentar um trabalho sobre um tema... violência contra as mulheres. E o meu objeto é uma história em quadrinho. Eu vou no GT, eu não sei se o cara vai ser totalmente bem recebido por todo mundo. Uhum. Mas eu não vou. Mas eu não arriscaria dizer que ele vai ser bem recebido por todo mundo. Não vou arriscar. Porque existem pessoas mais tradicionalistas. Eu lembro que eu já sofri preconceito por estudar história antiga no Brasil. O que tu quer estudando? Uma coisa tão antiga assim? O que tem de importante? Historiadores falando isso. Uhum. Então, é muito recente esse movimento, parece, na história, a ponto da gente já ter uma segurança maior. Mas eu acho que nós temos que galgar esse caminho, né? Acho que o LIPEN tem uma grande contribuição nisso aí. Eu sempre faço essa pergunta porque, e claro, a gente já teve várias conversas sobre isso, né? Mas é que parece que os temas de cultura pop, né, em geral, e os seus objetos, né, muitos objetos, eles existem algumas áreas que já têm uma certa tradição de estudos e que são mais aceitos, né? Sobretudo ali, eu dou sempre os mesmos exemplos, né? Eu digo, a arte já trabalha com isso há muito tempo, o design já trabalha isso há muito tempo, né? A educação já trabalha isso há muito tempo, já se tem... Assim, olha, se vocês tiverem interesse, vocês podem... digitem no Google aí, histórias em quadrinhos e educação, vocês vão ter 500 mil livros, né, nacionais e internacionais sobre isso. Eu acho que eu tenho 5 livros aí, assim. Pois é, eu tenho uns 3 aqui, né, na biblioteca digital, então nem se fala, né. Então, sobre o assunto já é algo que é trabalhado, que tem caldo, tem muito que se falar. Agora, quando nós falamos de áreas mais cânones, áreas que já têm uma certa tradição em se pesquisar
ou melhor, que eu digo tradição para não dizer vício, tá? Um vício de pesquisa em áreas já consolidadas, né? As humanas, inclusive, sofrem disso. Eu não vejo uma flexibilização tão grande. Eu tenho ainda, para mim, que portas estão se abrindo, mas não é ainda tão fácil, né? O Yuri Heblin, né? Tu conheceste, né? O Yuri, claro, né? Lá da AEST, né? Ele é da AEST, da Escola Superior de Teologia, né? Ele tem um texto que é muito conhecido e que sempre recomendo ler para quem estuda cultura pop, que é A Cultura Pop Chegou à Academia, e agora? Uhum. Né? E ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o aumento de pesquisas sobre o tema da cultura pop fora de áreas que não são as áreas de costume dessas pesquisas, que é educação, artes, comunicação, né, jornalismo, que já trabalhava com charges, etc. O Aristeu conta várias vezes a história dele, né, de quando ele começou a pesquisar as charges nos jornais, né, e a dificuldade dos próprios historiadores olharem para ele e dizer assim, mas o que tu vai fazer? Como assim? Tu vai pegar a história do jornal ali, a charge, tu vai fazer charge, o que tu quer fazer? É na história mesmo que tu quer pesquisar isso? E isso, né, isso na época do Aristeu, e nós vivemos isso também, as nossas pequenas dificuldades, ainda em vários nichos. Você também desenha, né? O Rafael Pernas, há pouco, veio aqui falar numa das conversas também, e ele disse, ele estava falando sobre jogos. Rafael foi meu aluno no São José. Meu também, na mesma época. Uma honra. Agora é um colega, coisa legal. Pois é. E o Rafael Pernas, ele falou que quando ele foi apresentar uma certa vez um trabalho com jogos, né, num evento de história, e um professor perguntou para ele assim, tá, mas o que tu quer pesquisando jogos? Se tu vai programar algum jogo, tu quer colocar história dentro do jogo, é isso? E ele disse, não, eu tô vendo elementos que fazem a gente pensar a sociedade, a cultura, fazem transformar nosso imaginário com relação a algumas épocas, porque, queira ou não, né? Tem gente que acha que Conan fala de povos bárbaros concretos e que a Ereboriana existia, né? Ou o Poderoso Chefão é família mafiosa de verdade, e assim vai. Sim. Né? Isso influencia. O Lucas aqui dizendo que passou uma situação parecida com o Rafael também, o Lucas Mota. Então, essas situações são complicadas e ainda batem as nossas portas. Nós ainda temos bastante para caminhar. E talvez... Eu acho que isso aí vai de encontro, vai junto com aquele debate que a gente estava travando antes de começar o programa. Eu estava conversando com o professor, o Alexander Meirelles da Silva, que é hoje o maior especialista em literatura fantástica no Brasil. Ele, inclusive, tem um Fantástico Cursos. Vocês procurem um canal que fala sobre isso, que tem vídeos sobre isso, e a gente estava conversando. Ele estava dizendo que o século XVIII e o século XIX, com o racionalismo, a ideia dos campos bem definidos do mundo adulto, do mundo infantil, e junto a isso a Revolução Industrial, relegou como coisa menor, algo que já era feito em outros momentos, né, a ideia do fantástico, vinculando ao mundo infantil. Tanto é que as primeiras literaturas modernas do fantástico são com crianças como protagonistas. Exatamente. Então ele estava falando sobre isso. Eu comentei com ele que, na minha opinião, assim, de pseudo-filósofo da humanidade, eu sou um sujeito que às vezes vem com essas coisas de bar, né? Beber uma cerveja e achar que sabe a filosofia do mundo é bobagem, mas é uma opiniões que eu tenho. Eu acho que talvez isso tenha alguma coisa relacionado à nossa separação que nós temos da ideia de logos e mitos. Quando Platão faz essa distinção, Platão é muito interpretado a partir da ideia de que o logos é um pensamento totalmente oposto ao mito.
O mito é o lugar da fábula, o mito é o lugar do incrível, o mito é o lugar da explicação do mundo pelo viés religioso. O logos é o lugar do filósofo, do campo racional, do pensamento epistêmico que vai dar origem à ciência. Se Platão fez isso por gosto ou não, não sei, não entro no mérito. Mas existe, me parece, uma leitura que se faz dessa ideia platônica de que, vamos dizer, Apolo e Dionísio estão em campos separados, né? Dionísio, o instinto, a criação, Apolo, a razão. Inclusive, o Alan Moore fala sobre isso naquela obra famosa do Inferno. Do Inferno, né? Mas o que eu quero dizer é que essa visão ela é muito forte, na minha opinião, dentro das ditas epistemes. Existe um lugar do mundo sério, sisudo, adulto, que não é o lugar do mundo infantil. Ah, você quer falar de Capitão América, Arthur? Ah, não. Um cara com um colã tá dentro da fantasia. Não entra no mundo adulto. Mesmo que o cara diga, discorde, não fale isso abertamente, isso é uma tradição, me parece. É uma tradição que perpassa, que está estruturada dentro do campo do saber. Em que o logos é diferente do mitos. E o fantástico entra normalmente como mito. E a visão é que o lugar do mito é o lugar do incrível e da imaginação. E o lugar da imaginação é das crianças. Sendo infantil não é sério. Não sendo sério, não é o objeto de pesquisa do historiador, do filósofo, do sociólogo. Eu gostei muito de tu trazeres aí, que o Alan Moore apresenta isso no Do Inferno, né? E aí fica a dica de leitura, mais uma, né? Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, que é onde ele apresenta exatamente essa crítica, né? Ele vai fazer uma crítica à tradição nessa separação, logos e o mitos, né? Onde vai representados como Apolo e Dionísio, que nunca mais se deram as mãos, né? A analogia que ele fala, né? Que antes de Platão ainda existia uma espécie de proximidade ali nessas duas entidades, né? Depois de Platão nós temos universos totalmente diferentes. O acadêmicos vai vir de Apolo, da dominação do Apolíneo, e o dionisíaco fica para a conversa de bar, para o entretenimento, para a história em quadrinho, filme, que a gente não precisa pensar e não deve pensar. Marco, assustadoramente, nós já passamos de 1 hora, né, de conversa aí, 1h20 quase aí, batendo papo, né, e sempre dá vontade de falar mais, com todos que a gente já conversou aqui, né, ficam muitas questões, né, mas eu conheço o Marco já há muito tempo, nós trocamos figurinha já fazem alguns anos. Em uma mesa de RPG, nós somos infantis, nós gostamos de coisa de criança. Né? A gente se diverte também. Né? Pesquisa, se diverte e se diverte pesquisando. Né? E pesquisa aquilo que nos diverte. E isso faz a gente ser pessoas sortudas, no final das contas, né, Marco?